Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Pausa para o Café. Esse é o terceiro episódio da segunda temporada do podcast e eu sou a Vanessa Pereira, gerente de recursos humanos e hoje sou a facilitadora do podcast. O Pausa para o Café é uma iniciativa da JDE, que é a maior empresa de cafés e chás do mundo e aqui no Brasil é responsável por marcas muito importantes como L'Or, Pilão, Pelé, Café do Ponto, Damasco e Caboclo. Hoje falaremos sobre um tema super importante que é trabalho e propósito. Temos convidados super especiais e que com certeza nós teremos muitos insights sobre esse tema. Então quero convidar vocês a já pegarem uma xícara de café e de chá e se juntarem a nós para esse bate-papo que com certeza vai agregar bastante para cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos, que prazer estar aqui com vocês hoje. E eu queria pedir para vocês começarem a se apresentar antes da gente ir para o tema. Muito bem, muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. O meu nome é Michele Demore, eu sou da Fundação Dom Cabral, gerente de desenvolvimento de grandes empresas. Estou no mercado de educação corporativa já há mais de 20 anos. Obrigada pelo convite mais uma vez. Olá, eu sou o Emerson, gerente regional de vendas. Eu tô na JDE há 9 anos. Super feliz de estar aqui hoje falando desse tema super importante, cada vez mais dentro da vida das pessoas e no trabalho, que é o propósito de cada um. Então, super obrigado pelo convite, feliz de estar aqui com vocês. Bom. Olá, eu sou Ana Ferrarese, sou gerente de recursos humanos, responsável por atração de talentos, desenvolvimento, cultura, performance. Estou na JDE há quase 6 anos. Excelente. Então vamos começar aqui falando do tema. Eu tenho uma primeira pergunta já para vocês. Quando a gente fala de propósito, como foi para vocês fazer essa conexão com o propósito pessoal de vocês com o trabalho? Né? Foi algo natural? Foi uma descoberta? Foi uma construção intencional? Contem aí como é que foi esse processo para vocês. Eu posso começar? Para mim, trabalhar conectada com um propósito iniciou-se de uma forma orgânica, porque eu trabalhava com educação antes de vir para a JDE por 6 anos ali praticamente. E trabalhando com educação eu descobri o quão bom e gostoso era saber que através do meu trabalho, do trabalho das pessoas que estavam ali junto comigo, vidas seriam transformadas. Então, todo mundo que passasse por ali, seja quem está trabalhando mesmo na empresa ou até as pessoas que estão sendo impactadas com aquele serviço, sairiam melhores do que entraram. E eu pensei, nossa, esse propósito é muito legal e tem muito a ver com recursos humanos, com pessoas, do quanto a gente faz parte, né, da vida das pessoas de forma profissional e pessoal também. E nessa época eu atuava bastante com Talent Acquisition. E todo momento quando a gente estava ali num processo seletivo, fazendo uma entrevista, até dar resposta positiva para a pessoa, e essa era a melhor parte, assim, eu adorava fazer dia de sexta-feira. Então eu falava, não, essa pessoa tem que receber a proposta agora para ela passar feliz o final de semana. E assim, para mim era muito legal saber que de alguma forma eu estava participando da transformação da vida de alguém. E que alguém ia passar pelo meu caminho e ia sair um pouquinho melhor, né? Ou vivido outras experiências. Eu ainda não tinha iniciado minha trajetória com desenvolvimento, que é a minha expertise hoje na JDE. E aí, quando eu entrei na JDE, é tudo muito conectado com o café. Naquela época, a gente não tinha clareza ainda do propósito da companhia. Ele surgiu no final de 2019 para 2020, que foi quando aconteceu a junção até de JDE Peet's. E ali a gente teve mais clareza qual que era o propósito da companhia, despertar possibilidades de café e chá para criar um futuro melhor. E aí, o que é esse futuro melhor? Né? Para quem? Para que mundo? De quem que a gente está falando? E a gente iniciou um exercício de… As pessoas precisam saber qual que é o seu próprio propósito para também se conectar com o propósito da companhia. Como eu posso falar que eu estou conectada com ele se eu não sei qual é o meu? E aí a gente começou alguns exercícios de descoberta, de autoconhecimento, de entendimento do nosso propósito também. E ali, utilizando daquelas ferramentas, o meu propósito, que era orgânico, se tornou intencional e totalmente voltado para isso. Para que as pessoas pudessem ter ali autoconhecimento, descobrirem quem são na sua totalidade, trabalharem esse processo para daí poderem dar o seu melhor e alcançarem os seus objetivos. Então, a base, né, da gente se conhecer, saber quem a gente é, se conectar com o nosso propósito, acho que fortalece a conexão com o propósito da companhia também.
Então, para mim, iniciou de forma orgânica e depois eu fui descobrindo na intenção de que aquilo estava tudo conectado, né? E hoje, trabalhando com desenvolvimento, eu volto de alguma forma com a educação. Não é educação puramente, né, dita ali como professora ou trabalhando com professores, mas através de programas, através de iniciativas, tendo a certeza de que as pessoas vão sair de alguma forma um pouquinho melhor do que elas entraram. Então, isso para mim me preenche e me conecta bastante. Que legal. E para você, Emerson, como foi? Escutando a Ana falar aqui é muito interessante porque é um processo evolutivo. A gente percebe que isso acontece, né, de uma maneira gradativa e não é de repente num apertar de botão. Para mim foi muito interessante porque em 2021 eu assumi uma posição nova na companhia e eu tinha um time bastante grande, tinha bastante pessoas diretas comigo. E eu comecei a participar de um processo de coaching porque eu falei, olha, eu preciso fazer isso aqui fluir e eu preciso praticar o empowerment. Eu preciso que esse time tenha autonomia, rode bem, rode com mais autonomia de decisão, de escolhas. E aí foi muito interessante que durante esse processo, eu vi o despertar do talento das pessoas. Eu dei espaço para as pessoas começaram a evoluir e eu vi o meu propósito refletido nas pessoas, que é você dar o seu melhor, como a Ana comentou agora há pouco, que é você fazer melhor, que é você conseguir entregar o que você tem de melhor e se sentir bem com isso. Porque no final da jornada, as pessoas se sentem realizadas. Poxa, eu consegui fazer um belo trabalho, eu consegui evoluir. Isso tem muito a ver com o engajamento da pessoa, tem a ver com o final do dia, tem a ver onde eu quero chegar com a minha carreira, que vai estar lá com os valores pessoais dela. Então, para mim foi muito interessante que durante o processo de coaching, eu aprendi a praticar o empowerment com aquele time, que era um time sênior, era um time maduro, e eu consegui ver as pessoas realizarem o seu melhor. E eu vi no final da jornada, hoje eu já estou em outra área, as pessoas andaram a carreira, o quão as pessoas saíram realizadas e puderam seguir os seus caminhos, preparadas, melhores, cada vez melhor, cada dia melhor, e fazendo o que gostam. E aí você vê a realização no rosto das pessoas, aí você vê que o teu propósito está conectado com o teu trabalho, que você faz o teu melhor e você propicia que as pessoas também possam fazer o seu melhor. Então é um presente, no final da história acaba sendo um presente. Foi muito interessante para mim. Incrível. E Michele, o que você tem? Muito legal ouvir isso tudo, né? Porque acho que tanto a Ana quanto o Emerson falaram coisas fundamentais. A primeira é quais são seus valores, né? Porque a gente às vezes quer começar já na descoberta, mas você tem que entender o que eu faço bem, o que eu sou bom, o que me realiza, o que eu não gosto de fazer. São perguntas importantes para a gente entender onde é que a gente quer estar. Então, eu acho que a gente começa a escolher as organizações porque se conecta com o propósito daquela organização, desde quando você entende onde você quer estar, né? Para mim não foi muito diferente de você, Ana, porque eu sou psicóloga de formação, então acho que todo psicólogo vai para esse curso, escolhe esse caminho já querendo de alguma forma ajudar as pessoas a se reconhecerem, se conhecerem, melhorar de alguma forma, né? E a educação é um caminho para essa evolução, para essa melhora, para esse desenvolvimento. Então eu sinto que todo dia as pessoas que passam pelos programas que eu ajudo a desenhar dentro da fundação, de que de alguma forma a gente deixa um pouquinho da gente ali e traz um pouquinho deles para a nossa vida, né? É uma troca. O presidente da fundação, Antônio Batista, ele sempre fala, ninguém pode passar pela fundação sem ser transformado de alguma forma. Nem que seja um pouquinho, né? Tem a ver com a nossa missão também, ajudar a transformar as organizações, a sociedade. Eu sei que isso é muito grande, fica muito distante, mas se a gente olhar o que eu estou fazendo para ajudar o meu colega ou participante do programa, o que eu posso fazer para contribuir? Então, eu acho que às vezes a gente deixa o propósito grandão, mas ele está no nosso dia a dia, como ver o desenvolvimento da equipe. Quando uma pessoa voa, você fala assim, uau, eu contribuí, com certeza, né? Eu acho que é um pouco disso. Incrível. E super faz sentido, né? Eu acho que passa realmente por entender quem você é, entender valores e fazer essa conexão com o trabalho, né? Com o seu dia a dia, com a sua vida, né? Eu acho que realmente vai do micro ao macro, né? Sim, você pode fazer grandes coisas, mas também tá no seu dia a dia, né? E aí, pegando esse gancho dos valores, né? Minha próxima pergunta é que nem sempre é fácil fazer essa conexão, né? Do seu propósito com o propósito da empresa, né? E quando a gente se depara de uma situação que a gente tá num lugar ou num trabalho que a gente não consegue conectar tão bem com o nosso propósito,
O que vocês diriam para os nossos ouvintes sobre essa situação? Eu vou começar por aqui. Quando você tem uma relação muito forte de valores, acaba sendo muito difícil você desconectar hoje em dia na carreira a vida pessoal com a vida profissional. Acaba tendo uma relação muito próxima, uma relação muito forte. E quando não existe essa conexão, acaba afetando os valores que você tem no final do dia. E você trafegar muito tempo com algo que conflita com um valor teu, acaba sendo exaustivo. E talvez isso vai limitar o seu full potential, a sua entrega, o que você pode desenvolver. Então, para mim, no final do dia, tem uma relação muito forte do que eu amo fazer, do que eu quero fazer, dos valores que eu tenho e o que eu posso praticar no dia a dia. Então, acho que como a Mi comentou, você ter um alinhamento com os valores da organização é fundamental para você ter um ambiente de trabalho prazeroso. Para você ter um ambiente de trabalho que, por mais que seja difícil, tem momentos difíceis, tem momentos menos difíceis, mas quando você passa com alinhamento com valores, isso influencia nas suas relações, influencia nas suas decisões, a coisa flui muito melhor e você passa por isso de uma maneira mais saudável. Emerson, acho que você trouxe um gancho e um ponto super importante, porque mesmo conectado com a organização, com um propósito e valores alinhados, nem todos os dias vão ser lindos. A gente vai passar por dias difíceis. Todo mundo tem uma rotina que não gosta de fazer no trabalho, não é sempre super legal. Acho que a gente tem que olhar para o propósito de uma forma concreta, parar de romantizar tanto. Porque às vezes você está no trabalho porque você precisa ter uma vida que aconteça. Você precisa do dinheiro, você é um adulto funcional e isso é parte da vida de todo mundo. Então, acho que o propósito ele facilita as nossas rotinas, a nossa conexão com a organização. É mais fácil de reter os talentos. Quando você tem um time engajado, melhora toda a vida, todo o desenvolvimento da organização. Mas a gente, mesmo alinhado, vai ter dia que a gente vai voltar para casa e falar: uau, que dia, né? E até isso que você trouxe agora, Mi, a Van perguntou o que a gente poderia levar lá para fora para tranquilizar, né, as pessoas que talvez não estejam se sentindo tão conectadas com o propósito assim. Quando eu tô fazendo algum exercício do tipo, eu costumo perguntar para as pessoas, aí tem uma ferramenta que é muito interessante que a gente costuma usar para descobrir o propósito, que é o Ikigai. Então ele fala quais são os seus valores, aquilo que você não abre mão, e ele pergunta também qual que é o legado e impacto que você quer deixar para o mundo. Quando as organizações lançam seus propósitos, são propósitos grandes, né? É para o mundo, é o que eu vou fazer de transformador. E eu sempre peço para as pessoas descerem um pouquinho para a realidade e pensarem em qual é o seu mundo. Quem são as pessoas, né? Qual é o mundo que você vai impactar? Quem faz parte desse mundo? Até onde você quer e pode chegar também, né? Com o seu propósito. E muitas vezes, assim, e em vários exercícios, a gente vê coisas que são tão conectadas com um dos nossos valores, que é a simplicidade, que é de que o propósito daquela pessoa, muitas vezes, é garantir o trabalho, o dia a dia, receber o seu salário e prover coisas melhores para sua família, né? Ou para você mesmo, ou para sua vida pessoal, para poder viajar, para poder conhecer lugares, para a família, para os filhos, para ter um futuro melhor para os filhos. E o propósito é aquele. Então, a partir do momento que eu tenho aquele propósito de gerar um futuro melhor para os meus, o meu trabalho, ele também pode ter sentido. Apesar de talvez não ser aquilo que eu sonhei, aquilo que eu almejei, aquilo que a gente vê aí de forma mais romântica como o trabalho dos sonhos. Mas ele tá me conectando com o propósito de gerar algo melhor para minha família. E pode ser mais simples do que a gente imagina, né? Uhum. E sabe, tá pegando esse gancho, Ana, recentemente eu tava vendo uma reportagem, uma entrevista, né, com uma atleta olímpica, infelizmente eu não lembro o nome dela, africana, do atletismo, e o repórter perguntou, né, ela era campeã, né, então o que engajava ela na corrida, né, e aí ela trouxe que era prover para o filho dela, né, que era realmente conseguir dar a subsistência para o filho. E o repórter até tentou mudar a pergunta ali para ver uma resposta mais, sei lá, mais bonita, mais conectada com o que ele tinha na cabeça, e ela foi firme de novo, assim, é educar meu filho, é prover para o meu filho. E é um grande, um excelente propósito, né? Então acho que tem isso também da gente desconstruir um pouco e entender que vai ser diferente para cada pessoa, e tá tudo bem, né?
que tem a ver com a individualidade. Sim. O que faz sentido para cada um, né? Quais são os seus valores e o que isso significa para tua vida. E tá tudo certo, né? E outra coisa que pode tranquilizar também é que o propósito também muda. Eu não preciso definir e desenhar um propósito pro resto da minha vida e acreditar que aquele é o fim. Aquele é o começo. Quando eu tenho um processo de autoconhecimento e de entender o porquê eu tô fazendo aquilo, por que aquilo gera valor para quem tá comigo ou gera valor para mim mesma, isso pode mudar também. E ter a tranquilidade de aceitar que as coisas mudam, né? Que não é nada escrito na pedra. Sim, até pegando esse gancho, né, falando do meu próprio propósito, acho que eu tinha muito essa questão do desenvolvimento, né? Eu trabalhei também muitos anos em desenvolvimento, e depois que as coisas foram mudando, eu fui trocando de área, eu tive o meu filho, né, fui mãe, e eu comecei a entender que era mais sobre servir, sabe? Era mais sobre ser útil. Então, assim, como eu consigo servir meu filho da melhor forma como mãe, também sem atrofiar o músculo do outro, né? Também sem fazer por ele o que ele tem que fazer. Isso com meu filho, agora, né, que eu tô num desafio com um time grande, então também liderando aquelas pessoas, né? Como que eu consigo ajudá-los a fazer o melhor, né, dentro do que eles conseguem. E então acho que eu tive esse movimento, né, de talvez entender mais como um servir e ser útil dentro daquilo que eu estou fazendo. E então é muito legal isso que você traz da evolução, né? Que eu acho que realmente é um processo que é importante a gente entender que existe. Talvez tenha uma relação com as fases da vida, né? O bom exemplo que você trouxe dos atletas, né? A gente escuta muitos atletas falarem, eu quero dar um jogador de futebol, quero dar uma casa para minha família. No começo da carreira, no final ele monta uma ONG e vai ajudar as pessoas, porque pessoalmente ele já realizou tudo. Então tem muito, muito a ver com a fase da vida, com o momento que você está vivendo, com as necessidades que você tem, com as experiências que você tem. Então realmente é algo que evolui, né? É evolutivo. Perfeito. E minha próxima pergunta, até conectando com essa questão de propósito e subsistência, né? E cumprir com os compromissos financeiros, porque no fim do dia todo mundo tem que pagar os boletos, né? Os famosos boletos. E para alguém, né, que tem algo que ama, mas que tem dificuldade de fazer dinheiro com isso, assim, para falar de uma forma muito simples, né? Conseguir realmente a subsistência financeira com isso. Como que vocês enxergam isso? O que vocês trariam como uma sugestão ou a vivência de vocês em relação a isso? O Emerson acabou de trazer o exemplo das ONGs, quando o jogador de futebol já realizou os sonhos ali e ele começa a colocar isso para fora. Eu ouvi em uma outra roda de conversa que eu participei de pessoas que querem fazer transição de carreira. E uma das formas de você fazer uma transição de carreira, e às vezes é muito difícil a gente conseguir, assim, mudar de emprego sem ter uma experiência naquilo. E aí uma das pessoas que estavam participando dessa roda de conversa falou, tenta fazer algo social com essa sua expertise que você quer colocar pra fora. E no caso era sobre talent acquisition. Então, vai ensinar jovens a como se comportar numa entrevista, né? Vai trabalhar para algum fundo social relacionado a isso. E ali você vai se descobrindo e, quem sabe, abrir caminhos para, de repente, um mundo corporativo ou uma forma que faça com que você tenha ali também o dinheiro, no final das contas, né? Essa pode ser uma forma. Eu tive um amigo que era um profissional com muito talento, um exemplo de profissional, mas a propósito dele não estava vinculado à profissão dele. Ele gostava de preparar pessoas, ele gostava de ensinar. Ele foi dar aula justamente do tema envolvido com a profissão dele. Foi preparar pessoas, usar o conhecimento, todo o know-how que ele adquiriu ao longo da carreira para preparar pessoas, preparar jovens para o mercado de trabalho e fazer com que essas pessoas evoluíssem. Então, de alguma forma, mesmo numa atividade correlata ou paralela, você pode buscar o seu propósito e, de alguma forma, dependendo, você pode até vincular com a sua carreira e o que você faz. Não diretamente, mas de uma maneira indireta. Mas eu acho que, de qualquer maneira, o importante é você se sentir bem no trabalho, se sentir bem na sua profissão e buscar um vínculo com o teu propósito mesmo que numa atividade paralela. Porque aí traz a razão, traz a motivação, traz o se sentir bem, o ir buscar mais. Então, dá para buscar isso de alguma forma. Eu acredito que quando... E eu vou voltar no autoconhecimento, porque eu entendo que se você descobre no que você é bom, o que você faz melhor do que a maioria, mais rápido do que a maioria, o que você tem paixão,
você tem conhecimento, e aí o que o mundo precisa? Eu acho que a virada para você conseguir a sua subsistência através do seu propósito é o que eu faço bem e o mundo precisa. Quando você vira essa chave, se o mundo precisa, ele vai te remunerar por aquilo, né? Então eu acho que a gente vai voltar sempre para essa origem. Eu preciso me conhecer, o que eu quero fazer, o que eu tenho paixão, ir atrás do conhecimento, ir atrás da informação, identificar o mundo precisa, como é que eu posso entregar isso para o mundo, né? E aí acho que o restante é consequência. Super faz sentido. É tentar conectar com o que você é, né? Com autoconhecimento, talvez até buscando uma atividade paralela, né? Porque pode ser necessário, né? Ter um esforço aí para fazer isso e encontrar caminhos diferentes, né? Como o Emerson trouxe, a pessoa teve um know-how ali na carreira e de repente conseguiu conectar com desenvolver pessoas, né? Sendo professor, enfim, dando aula daquele tema específico. Então, dicas super valiosas. Muito bem, então caminhando agora para o fim, eu tenho uma última pergunta, que eu gostaria que vocês trouxessem uma dica de ouro para os nossos ouvintes nessa jornada da busca do propósito, né? Uma dica prática, o que eles podem fazer nessa jornada? Eu acho que eu posso começar por aqui. Às vezes não é fácil encontrar o propósito, porque são tantas necessidades, são tantas vivências que às vezes não é tão simples. A minha experiência foi muito bacana. Eu fiz um treinamento chamado 7 Hábitos de Pessoas Mais Eficazes, com base no livro que tem o mesmo nome do autor. E ali tem um exercício que é fantástico, que ele te leva a pensar como você gostaria de ser reconhecido, o que você gostaria de ouvir das pessoas mais importantes da sua vida no final da jornada, no seu aniversário de 80 anos. E aí vão ser familiares, vão ser amigos, vão ser parceiros de profissão. O que é que você gostaria de escutar? Como você gostaria de ser reconhecido? E quando você se fizer essa pergunta genuinamente e você fizer esse exercício, você vai descobrir um propósito não só na vida pessoal, mas na vida profissional e para a sociedade. Como você quer ser visto, o que você quer fazer, o que você quer deixar de legado na sua vida. Então é um bom caminho, eu recomendo super a leitura do livro para quem não tiver acesso ao treinamento. Para mim foi muito produtivo, foi muito bom, foi muito interessante. Muito bom. E você, Michele? Eu acho que para quem ainda está numa etapa anterior, querendo descobrir o que eu faço bem, no que eu sou bom, amplia repertório, né? Eu acho que esse é um desafio que a gente tem com os executivos. Faça alguma coisa nova. O que você nunca fez? Vai viajar para um lugar que você não queria. Vai num restaurante novo. Sai com pessoas totalmente diferentes de você. Se experimente, porque você pode ter uma eureka e descobrir que você sabe fazer outras coisas. Eu acho que essa ampliação de repertório te dá bagagem para você se descobrir. Eu acho que esse é um caminho. Muito bom. Talvez eu voltaria até aí um pouquinho. Acho que a gente foi indo de trás para frente. Isso ficou muito legal. Se descobrir como você está hoje, como você é e como você é visto, também é um exercício muito rico. Que às vezes a gente acha que a gente está fazendo algo e no fundo as pessoas estão vendo valor em outras coisas que a gente nem imagina, a gente não parou para se perguntar. Então nessa ferramenta que eu comentei com vocês, inclusive, o Ikigai, se você der um Google, você encontra várias imagens, né, e as perguntas ali que te direcionam para aquilo. E ao responder as perguntas, você vai ter o seu cenário de hoje, de como você se enxerga. E se eu fosse, né, as pessoas que estão aí ouvindo, eu pegaria essas perguntas e pediria para pessoas do meu convívio responderem também para mim. Esse é um exercício muito legal de autoconhecimento, porque eu não preciso mandar a minha resposta, as pessoas não precisam saber aquilo que eu tô colocando ali, até para elas não terem um viés do que elas devem responder para mim. Mas a partir do momento de que eu tenho a resposta daquelas pessoas que estão ao meu redor, ou trabalhando comigo, morando comigo, sendo meus amigos, né, ou tendo algum contato de alguma forma, trazerem isso enriquece o meu autoconhecimento e pode ser que ali também eu descubra outras possibilidades. Descubra coisas que eu sou boa e que eu não tinha reparado ainda, mas todo mundo que tá de fora tá vendo, né? Então esse pode ser um exercício legal também. Excelente, muito bom, gente. Eu acho que exercícios super práticos, né, e que trazem essa conexão, né, de autoconhecimento, né, de buscar realmente ser útil e ouvir outras pessoas também nesse
processo, né, de buscar esse conhecimento, eu acho que sem dúvidas faz bastante diferença nessa jornada. Então, gente, eu queria muito agradecer vocês por estarem aqui, dividirem o conhecimento de vocês. Muito obrigada por terem topado, né, estar aqui. Muito obrigada, foi um prazer, uma honra tomar café aqui com vocês hoje. Super prazeroso, super obrigado pelo convite. Sempre um aprendizado, diferentes perspectivas e um tema que é super importante para a vida de todo mundo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Van. Obrigada. Obrigada por estar aqui com a gente também, facilitando esse momento. Imagina, foi Obrigada a todos vocês. Eu ficaria horas aqui falando do assunto, mas preciso encerrar, né? É isso aí. Muito obrigada, gente. Queria agradecer também a todos vocês que ouviram e nos viram aqui no Pausa pro Café e convidar que vocês se inscrevam no nosso canal para continuar recebendo os nossos conteúdos e buscarem aí o seu desenvolvimento de carreira. Obrigada, gente.